Olá pessoal, eu sou Francisco Souza, sou design, eu escrevo algumas histórias amadoras e estou fazendo o que eu mais gosto, que é o quadrinho. Eu sempre fiz quadrinho desde criança, quando eu já produzia com uma caneta esferográfica, desenhando em caderno, praticamente tinha um amigo meu que me patrocinava, e ele me dava. Ele comprava caderno e a caneta para eu criar as histórias. Aí ele me pagava para poder criar. Era uma coisa muito interessante. Isso na época que basicamente eu não tinha condição nem de comprar um caderno. Então eu comecei a desenvolver esse amor pelo desenho e pela arte e comecei a trabalhar. E, como sabe, a vida dá voltas e eu tive que parar de ficar praticando desenho para poder trabalhar de verdade. E nesse período que eu trabalhava, eu praticamente desaprendi a manha de desenhar e não tenho mais aquela capacidade. Eu tentei voltar a fazer meus quadrinhos, mas infelizmente eu demorava demais para poder fazer meus desenhos, mesmo sendo em arte digital. Então eu comecei a pensar que poderia fazer uma arte em 3D. Então comecei a procurar maneiras de fazer, e essas maneiras veio veio de forma meio obsessiva. Né? Achei o Vloid, depois achei o Mangamake com Mipo, e assim fui estudando e tentando desenvolver a minha arte. Até que eu encontrei o DAZ Studio, que é um programa pesado e que ele exige uma curva de aprendizado muito longa. E comecei a desenvolver os quadrinhos através dele. Mas com o tempo eu desisti, pois ele ia muito ao Vale da Estranheza, porque ele simula muito bem a realidade. Então eu deixei para lá, mas veio a tecnologia Filatom e a tecnologia Filatom mudou o meu conceito, porque assim eu poderia fazer histórias mais parecidas com anime. Então eu comecei a fazer os meus quadrinhos, comecei a planejar, a poder estudar também como era feito. E postei esse quadrinho em uma rede social de quadrinistas e eles começaram a dizer que o trabalho era muito bom e tudo mais, e que gostavam, mas que infelizmente não era tão bom porque não era escrito à mão. E isso me deixou um pouco chateado de certa forma, como esse trabalho não desse de certa forma um trabalho para ser criado, como a história não fosse importante. Eu vejo que vários escritores antigos, né, por exemplo, Sandman, ele criava, ele era um roteirista, ele não escrevia quadrinhos, pelo que eu sei, né? Então alguém escrevia o quadrinho e ele escrevia a história. Então, quer dizer, não é necessariamente porque eu não desenho à mão, não quer dizer que a obra não possa ser valorizada pelo seu roteiro. Tanto é que eu pretendo fazer vídeos aqui explicando como é que eu faço o meu roteiro, para ter uma ideia de como é feita as minhas histórias. E muitas, na maioria das críticas era mais ou menos a essa, que praticamente os personagens eram bem sexualizados. Não vejo problema nisso, mas sempre havia críticas sobre a maneira de desenhar ou de criar arte assim dessa maneira. Então eu comecei a estudar, comecei a planejar melhores roteiros para criar as minhas histórias. E eu pensei, será que as coisas mudam se caso eu explicar o que é realmente o Das Studios? Será que se eu fizer um vídeo do início até o fim, de todo o meu processo, eu não possa realmente ser levado um pouco mais a sério? Eu entendo o Vale da Estranheza, eu entendo toda a atitude complicada, mas eu acho que seria mais interessante se eu fizesse algo assim. Então eu decidi fazer isso. Eu decidi pegar e criar um vídeo com etapas de todo o meu trajeto, de todo o meu trabalho, para que as pessoas saibam como é que realmente eu faço. E, quem sabe, mais pessoas possam fazer.
Eu entendo que a arte do desenho, à mão ou digitalmente, deve ser preservada. E eu louvo isso. Mas tecnologia evolui, as coisas progridem, a IA está aí batendo na porta e eu creio que mais cedo ou mais tarde teremos que nos acostumar que nem sempre será tão fácil um artista que desenha à mão conseguir passar. Ainda mais eu, que com pouco tempo eu perco a vontade de todos os meus projetos. Por esse motivo eu tenho que fazer a força, mesmo doente, com dor de cabeça, eu tenho que logo colocar essa trama no papel, porque se eu não fizer, provavelmente eu vou perder a vontade de fazê-la depois. É muito comum eu escrever histórias e depois de terminar de escrevê-la, eu não gostar do resultado e querer jogar no lixo. Eu parei de fazer isso, porque a minha esposa disse que as histórias são boas, apenas eu que tenho essa frescura na minha mente de achar que tudo que eu produzo pode ser melhorado cada vez mais e drasticamente. Tanto é que eu mudo. Então, o que é exatamente o DAZ Studio? O DAZ Studio é um programa de renderização criado com o propósito de criar imagens fotorrealistas. E como é que ele foi criado? Eu peguei um script aqui do lado da origem do DAZ Studio, que ele veio do Posit, né? Que eu tirei de um vídeo. E ele diz mais ou menos assim, que a ideia inicial, tudo começou nos anos 90 com Larry Weinberg. Eu não sei inglês e não consigo falar inglês, desculpe. Um programador de animador de Hollywood que ele queria ilustrar, mas tinha dificuldade de usar os manequins físicos de madeira. Para facilitar, ele criou um programa para pousar manequins digitais. O nascimento do Poset, que é um programa que tem até... ele trabalha com 3D. Esse projeto pessoal tornou-se o Pose 1, lançado em 1995. Com o tempo de software evoluiu, mas faltava conteúdo realista. Quer dizer, era bem cartoonizado. Não sei não, DAS, Gênesis, antigamente também era. O nascimento do Pose, esse projeto pessoal se tornou... não, já li. O surgimento do DAS, uma pequena empresa chamada Zygote, que criava modelos 3D médicos, começou a criar humanos realistas para o Pose. Essa divulgação começou a ser um mercado artístico e cresceu e se separou, tornando-se DAS, Digital Art Zone. Zona de Arte Digital, traduzindo. Eu chuto um pouco em inglês. A criação do DAS Studio por volta de 2005, o futuro do Poset parecia incerto. Para garantir que os modelos 3D que criavam teriam onde ser usado, DAS criou o seu próprio software, o DAS Studio, que é isso daqui. Aí vem a história das figuras, que eu acho muito interessante. Foi mais por causa disso. Eu não consegui explicar direito como é que funcionava. Porque do Gênesis 3, ele pulou direto para o Gênesis 8. E aqui explica. Gênesis é uma tecnologia, como foi utilizada a evolução dos modelos. Então aqui você pode ver que aqui possui vários artistas. É como se fosse a Steam aqui. Vários artistas produzem os produtos, botam aqui na vitrine dele, vende e provavelmente, não tenho como confirmar, eles recebem o dele. Tem muitos artistas bons aqui, que criam muita coisa boa. Então, aí tem as figuras, Gênesis 9, Gênesis 8, aí tem a Aiko, Aiko 5, Hiro, Michael 4. Então, esses são os modelos, Michael 5. E eu não entendia por que tinha esses modelos. Aí, através desse PDF, ele explicou bem direitinho porque do Gênesis 3 passou para o Gênesis 8. É só método de curiosidade. Se caso você desejar, até pode pular esse vídeo e passar para o próximo. Mas é interessante saber a evolução dos programas, porque dá para saber de que ele está há muito tempo aí. Então ele não vai morrer ou ser destruído. Então você pode comprar os equipamentos e utilizar com facilidade. Sem contar que o programa é gratuito. Ele é gratuito, tem as suas suas tecnologias a qual você pode utilizar e fazer o shopping de forma fácil, que eu vou demonstrar tudo aqui bem direitinho. Então é uma coisa que eu creio que vale a pena. Tá bom, aqui ele começa continuando dizendo sobre a evolução do Gênesis. O problema das primeiras figuras, personagem antigo como Vitória 1 ao 4 e Stephen e Michael,
tinha malhas 3D separado. Isso significava que uma roupa feita para a Vitória não cabia na Stephanie e sem modificações manuais e trabalhosas. Isso quer dizer que o Gênese tradicional, ele trabalhava com uma tecnologia própria. E dessa tecnologia surgiu os modelos Vitória, Stephen e Michael. E esses modelos iam evoluindo. Aí veio o Stephen 1, Vitória 1, Mike 4. Por quê? Porque eles não paravam, sempre criavam uma coisa nova. Tanto é que a Vitória nova é a queridinha de todo mundo. Vitória 4 é a queridinha dos criadores. Ainda existe produto da Vitória 4 sendo feita. De tão queridinha que ela é. Então, a tecnologia começou a evoluir. E quando evoluiu, começou a ter problema. Porque eles estavam em Gênese 1, aí iam lançar o Gênese 2. Aí ao lançar o Gênese 2 já estava em Vitória 4. Então, como fazer as pessoas entender que o Gênese 2, na verdade, era uma tecnologia melhor do que o Gênese, do que Vitória 4. Então, houve esse complicado. Então, chegou o Gênese 1. O DAS Revolution, ao lançar a tecnologia Gênese, uma única malha 3D andrógena, que poderia ser mofada para homem ou mulher, a criança ou o monstro. A grande vantagem é que as roupas se adaptavam automaticamente e à nova forma do personagem. Com o Gênese 1, foi muito interessante porque a tecnologia passou a ser tanto homem quanto mulher e ele servia para qualquer modelo, até para monstros. Existem vários modelos de monstros de Gênese 1. E isso achei muito interessante. E isso vai mudar daqui para frente. Eu achei muito interessante isso também. Em Gênese 2, né, embora o Gênese 1 fosse ótimo criador de roupas, preferiam bases separadas para homens e mulheres, para focar os detalhes específicos do Gênese 2. Trouxe bases separadas, introduzindo figuras em HD, com detalhes minuciosos de rugas e dobras de pele. Então, eu creio que essa parte é a mais interessante. Eles tinham uma malha que servia tanto para homem e mulher, e as roupas serviam tanto para homem e mulher, mas eles decidiram, não, vamos separar. Agora existe o modelo feminino e o modelo masculino. O Gênesis 2 fez isso. E eles vendiam modelo masculino e modelo feminino, separado. As roupas do modelo feminino não serviam mais para o masculino. Em minha questão, isso só foi os criadores querendo dar uma maneira de ganhar mais dinheiro. Essa é a impressão que eu tive. Porque assim ele poderia vender tanto o modelo masculino quanto o modelo feminino. Aí veio o Gênesis 3. Trouxe um novo motor de renderização chamado NVIDIA Ray. Para resultados incrivelmente fotorrealistas. O mundo do sistema RIDIC, esqueleto digital. Para ser mais compatível com o motor de jogos externos. Aqui, o Gênesis 3 ele passou a ser mais vistos para tecnologias mais de games. Você podia pegar os modelos, comprar os modelos aqui e usar em games. Tu pode ver que aqui ele possui o Maya, possui o Blender. E isso quer dizer que R$1, quer dizer que você pode usar esses modelos, converter eles para serem usados nessas engines. Lógico, você tem que pagar um pouquinho mais para poder usar o modelo. Você paga até o 3D aqui, que a tecnologia de impressão 3D evoluiu, e também você paga um dinheirinho a mais e você pode fazer isso. As minhas licenças são todas licenças para renderização. Nenhuma delas é para usar em jogos ou impressão, né? Mas isso não impede que eu renderize uma imagem e utilize no jogo. Se essa imagem for renderizada, se ela virar um PNG, eu posso usar tranquilamente. Eu não posso usar o modelo. Não posso pegar o modelo 3D e utilizar ele em movimento. Aí eu não posso. Não posso pegar esse modelo Amari que eu tenho lá e utilizar ele em um jogo. Eu tenho que pegar esse modelo, renderizar, aí sim eu posso usar em jogos. Aí do Gênesis 3, ele passou para o Gênesis 8. Pulou drasticamente. O DAD Studio pulou do Gênesis 3 para o Gênesis 8 para alinhar as versões das figuras da Vitória 8 igual a Gênesis 8. Os personagens passaram a usar a pose A, ao invés de pose T, que melhora a simulação de roupas nos ombros. Também trouxe controles faciais e mais detalhados. Eu acho que aqui é a causa da tecnologia que aqui tem, que é a DeForce, que ela simula roupa, que faz eu querer mais usar esse sistema, que ele permite que as roupas fiquem mais
movimentadas de acordo com a pose. E você pode simular tecido verdadeiro nele. Então deve ser causa disso que tem essa pose em A, ao invés dessa pose em T, para facilitar mais. E o Gênesis 8 trouxe controle de face. Então por isso que, para poder igualar, eles criaram isso. Porque o Gênesis 1, ele já tinha a Vitória 1, Vitória 2, Vitória 3 e Vitória 4. Então ficava meio complicado, né? Para poder vender para o público, como eu disse antes, que era uma tecnologia nova. Aí veio o Gênesis 8.1, uma atualização que incrementou ainda mais a resolução nativa do sistema e o rosto facial. E as expressões ficaram extremamente realistas e facilita para a animação. Você pode fazer animação no DaVinci Studio. Aqui também permite. Mas essa animação é quadro por quadro. Você renderiza frame por frame. Então é mais complicado. Ele também permite você renderizar para Cinematic 4D ou coisa desse gênero. Então aqui vem a problemática que deu no DaVinci Studio, que é a Vitória 1, 2, 3, 4. Ó. Que existe, que foi dividida assim. A pré-Gênesis existia a Vitória 1, 2, 3 e a famosíssima, aqui ele deixa bem claro, famosíssima, desculpa, meu português é horrível, Vitória 4. Aí veio a Gênesis 1, que na verdade ela é a Vitória 5. Aí tem a Gênesis 2, que na verdade é a Vitória 6. E tem o Gênesis 3, que na verdade é a Vitória 7. Então, para poder facilitar, eles lançaram Gênesis 8 e Vitória 8. Pronto. Aí todo mundo, ao comprar, já sabia. Por que esse cuidado todo? Esse cuidado todo é porque os modelos e as roupas, elas combinam de acordo com o modelo. Gênesis 3 só pode usar roupa do Gênesis 3. Então, Gênesis 8 só pode usar roupa para Gênesis 8. E isso facilitou. Eu compreendo totalmente a mecânica do que ele foi produzido e como isso foi desenvolvido. Então, ótimo, explicado aqui, já entenderam mais ou menos. Eu irei entrar em mais detalhes enquanto eu estiver trabalhando. Existe o Gênesis 9, que ele possibilitou, voltou a ser o Gênesis tradicional. Isso quer dizer que o modelo masculino e feminino tem o mesmo shape andrógeno. Então você pode simplesmente mudar e usar roupas masculinas em personagens femininos, feminino e masculino. Isso foi muito bom na minha ideia. Mas como eu disse, quando saiu o Gênesis 9, eu fiquei um pouco triste porque as imagens eram nesse esquema, eram muito realistas. Então, e demorava de renderizar cada parte, e eu não queria fazer imagem de qualquer jeito. Então eu desisti, passei um tempo sem produzir esse trabalho. Até que chegou o Gênesis 9 Filatom. O Gênesis 9 Filatom permitiu usar as imagens estilo mais anime. Vou mostrar aqui para vocês. Botei errado. Filatom é com 2 O. Que permitiu usar modelos mais estilosos. Aí eu me animei mais e resolvi estudar. O problema é que existem poucos tutoriais utilizando o Filatom. E os que existem é basicamente só em inglês. Então eu tive que me esforçar muito para poder aprender e poder transformar isso em realidade. E isso foi complicado, porque a minha esposa dizia que estava errado, que eu tinha que ficar no Vloid mesmo, que era mais simples. Mas o Vloid tinha problemas que eu não conseguia resolver. Era muito difícil fazer personagens gordos, personagens magros, personagens musculosos. Sempre o Vloid tem um padrão bem único, apesar de ter dominado muito ele. E aqui eu tenho shapes que posso modificar da melhor maneira possível. Eu cheguei a abandonar, né, passei quase um ano sem usar ele, mas depois eu voltei com tudo e agora gastei tudo que tinha, queimei o meu cartão de crédito para poder simplesmente conseguir comprar os modelos e poder trabalhar tranquilamente e fazer vídeos aqui. Eu gosto desse modelo, de like aqui. Para vocês. Então, todos os produtos que eu utilizo aqui são originais, são legalizados, todos comprados em dólares para poder fazer, porque não tem real aqui, ele não trabalha com real. Isso é muito ruim.
é americano, produto, né? A gente tem que se conformar que coisas assim raramente vai chegar aqui. E foi o programa que eu demorei para aprender, teve uma curva de aprendizado muito grande. E eu acho que eu consigo passar alguma coisa. Então a minha vontade é de fazer, de vocês chegarem aqui, assistir esses vídeos passo por passo e conseguirem fazer alguma coisa. E quando fizerem, poderem fazer quadrinhos como eu faço. Ou pelo menos olhar e ver o trabalho que é feito e dizer, olha, esses quadrinhos aqui merecem um pouco de atenção. Não é feito à mão, não é desenhado, é uma arte diferente. Então, a gente pode ter um pouco de consideração. Então, eu acho que é tudo. Acho que é o suficiente para você compreender o que é o DAS Studio, entender as tecnologias, entender como vão entender melhor nos próximos vídeos como é meio complicado fazer. Então, agradeço, dê uma chance aí, assista o vídeo, faça um teste, veja se é para você ou não é. Se for tudo ótimo, eu fico feliz. Se não for, tudo bem, acontece. Ele tem uma curva de aprendizado meio complicada mesmo. A interface dele é meio intimidadora. Então, é complicado. É um programa 3D. E eu reconheço que é difícil a galera poder aprender. Então, mas quem controla aí eu esqueço o nome dele o tempo todo. Programas 3D em geral, de um real, isso daqui é besteira. E vai conseguir fazer com facilidade. Então, obrigado por terem assistido até aqui e até os próximos vídeos.